Graça e paz de Cristo. O canal Palavra da Vida, nesse mês de maio de 2026, está gravando a série chamada Provérbios e Trabalho. E nesse dia 10 de maio, nós vamos ler Provérbios, capítulo 10, seguindo a lógica de que, se você ler o capítulo do dia de Provérbios, todos os meses, você consegue completar a leitura de Provérbios, porque Provérbios tem 31 capítulos. No mês de maio, nós temos 31 dias. Então, a cada dia, vamos ler o capítulo do dia para fechar a leitura de Provérbios. E para Provérbios, capítulo 10, nós vamos dar esse título: A Arquitetura da Diligência. Existe o peso da mão e o valor da palavra. O trabalho que se realiza com as mãos e a palavra que é usada nos negócios no dia a dia é muito importante. Então, nós dividimos esse estudo de Provérbios 10 em 3 partes, falando a respeito da arquitetura da diligência. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o ciclo da produtividade. Nós vamos ler nessa primeira parte, nesse bloco 1, os versos 1 ao 5. Antes de lermos os versos 1 ao 5, nós vamos ver que nesses versículos existe uma visão teológica. Existe o contraste entre a mão negligente, que gera escassez, a mão negligente gera pobreza, e a mão diligente, que produz riqueza, que produz valor real. E nós vamos ver uma aplicação prática dos versos 1 ao 5. Devemos identificar o verão, entre aspas, do mercado. Seja qual for a área do seu trabalho, é necessário identificar quais são as melhores épocas para que você realize as suas vendas. Quais são os melhores horários para que você invista a sua dedicação e o seu empenho. Identificar o verão, entre aspas, do seu mercado é importante para a prosperidade do seu negócio. Essa identificação do verão, do tempo certo, é o que faz a diferença, é o que requer a diligência. A diligência é a capacidade de colher no tempo da oportunidade. Vamos agora ler os versículos 1 ao 5. Estamos usando a Bíblia na versão Almeida, Revista e Corrigida. O verso 1 diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Esse capítulo 10, quando você vê Provérbios de Salomão, ele inaugura a segunda etapa do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 3 partes. A primeira parte, a primeira etapa, vai dos capítulos 1 ao 9. Os 9 primeiros capítulos de Provérbios falam sobre a sabedoria. Agora, a segunda etapa de Provérbios começa no capítulo 10 e vai até o capítulo 24. Do capítulo 10 até o capítulo 24, você encontra conselhos gerais, que falam sobre vários temas a respeito da vida. Depois, nós temos a terceira parte, que vai de Provérbios capítulo 25 até o capítulo 31. A última parte de Provérbios trata a respeito dos conselhos para os reis e para os nobres. Então, é chamado dessa forma porque foram provérbios que os servos do rei Ezequias copiaram de Salomão. Eles pegaram os provérbios, a coleção de 3.000 provérbios que o rei Salomão escreveu,
e eles fizeram um trabalho de seleção de provérbios para o rei Ezequias. Então eles compilaram aqueles provérbios, e isso faz parte do capítulo 25 até o capítulo 31. Aqui, Provérbios capítulo 10, no verso 1, ele diz: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Orienta que os pais precisam ser diligentes na educação dos seus filhos. Como você tem criado os seus filhos? A forma como você educa o seu filho, se você educa ele nos caminhos do Senhor, isso vai levá-los a serem filhos que conhecem os mandamentos do Senhor, e no futuro eles serão sábios e vão trazer alegria e vão trazer bênção sobre a sua vida. Então, você que é pai, você que é mãe, seja diligente na educação dos seus filhos, para que eles sejam filhos sábios. Você que é filho, precisa pensar como você tem sido filho na sua casa. E hoje, por acaso, é o Dia das Mães. Você tem dado alegria para sua mãe ou você tem trazido problemas para sua mãe? É necessário que você se lembre do mandamento que diz: honra o seu pai e a sua mãe, para que lhe vá bem e se prolonguem os seus dias na terra. A Bíblia fala sobre esse mandamento, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Se você ouvir os seus pais, você vai ser abençoado por Deus e você vai receber a longevidade. Por que a Bíblia diz isso? Porque os pais são aqueles que amam os filhos. Eles querem o seu bem. Eles querem que você siga num bom caminho. Sempre respeite e considere o que o seu pai e o que a sua mãe dizem a você. Eles amam você. Eles querem o seu bem. Seja diligente. Se de um lado os pais precisam ser diligentes na educação dos filhos, você que é filho, você que é filha, precisa ser diligente no cuidado em ouvir os conselhos, as palavras do seu pai e da sua mãe. Porque são palavras de pessoas que amam você. São palavras de pessoas que deram a vida a você. Então, honrá-los vai trazer longevidade, porque vai fazer você pensar bem a respeito das decisões que você está tomando. Então, sempre que o seu pai ou a sua mãe lhe disserem alguma coisa, preste atenção. Seja diligente em relação às decisões que você toma na vida. Verso 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Esse versículo 2 diz: do que adianta você obter riqueza, tesouros, dinheiro, com a impiedade? Você pratica o furto, o roubo, a corrupção, o suborno, cria um negócio para enganar as pessoas, consegue muita riqueza com isso. Mas depois, como que você esconde essa riqueza? Porque existem os órgãos do governo, existe a polícia, existe Receita Federal, existe vizinhos, pessoas que veem aquilo que está sendo feito às escondidas. Existem pessoas que são enganadas e que depois que foram enganadas, querem se vingar. Então os tesouros da impiedade de nada aproveitam, porque elas tiram a paz. Mas a justiça é fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus significa pautar-se na honestidade, na verdade, na correção, no trabalho. A justiça livra da morte.
Então, o verso 2: seja cuidadoso, diligente em relação às formas como você ganha o seu dinheiro. Seja honesto, seja honesta, tenha um negócio pensado, trabalhado com diligência para que você viva na justiça e escape, seja livre da morte. Outro dia conheci um homem que vendeu um terreno num lugar que não existe. E eu conheci a pessoa que foi enganada e a pessoa estava dizendo: eu vou procurar essa pessoa. E essa pessoa vai me pagar. Ela vai me pagar e vai me pagar caro. Então, você vê que a pessoa que vive com golpes, ela vive com medo. Um medo que pode ser poupado se a pessoa andar na justiça. Verso 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. A pessoa que é diligente, que é justa, justo é aquele que faz a vontade de Deus. Lembre-se de uma roupa justa. Uma roupa justa, ela fica colada no corpo. O justo, ele observa os mandamentos e ele obedece. Então o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, aquele que anda nos princípios, nos ensinamentos de Deus. Deus honra o trabalho, a dedicação, o empenho, ele não deixa que a pessoa passe fome. Mas o desejo dos ímpios, Deus rechaça, Deus não aceita o desejo dos ímpios, aqueles que fazem o mal. Verso 4: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aqui está o que nós colocamos no slide, no bloco 1, do verso 1 ao verso 5, que existe o peso da mão e o peso da palavra. Nós vamos ver o peso da palavra no próximo bloco, no bloco 2. Mas aqui no bloco 1, do verso 1 até o verso 5, estamos falando a respeito do peso da mão. O verso 4, o que trabalha com a mão enganosa empobrece. O que é a mão enganosa? Aquele que faz o trabalho pela metade. Aquele que até entrega o produto dentro do prazo. Nós estamos usando nesse mês de maio o tema da marcenaria como uma forma de comparação do trabalho. Então, aquele marceneiro que realiza, que fabrica um móvel, mas ele não faz o fechamento certo, o esquadro correto. Ele vende aquele móvel, ele instala aquele móvel e depois ele tem incomodação. A pessoa fala: o móvel quebrou antes do tempo, caiu aqui um parafuso, as coisas não ficaram certas. Então, o que trabalha com mão enganosa empobrece. Ele não vai ter a indicação de novos clientes, ele vai perder a sua marcenaria. Por acaso eu conheci um homem que perdeu uma marcenaria alguns anos atrás, e era justamente isso que ele fazia. Ele pegava muito serviço, porque ele queria enriquecer, e ele falou: eu tenho que pegar o máximo de trabalho, porque daí é isso que vai gerar lucro para mim. E ele entregava os móveis sempre com defeitos. E daí os clientes, quando ele pensava em agora eu vou fazer o próximo móvel, tinha os clientes anteriores que ele tinha entregado os móveis que estavam reclamando e dizendo: tem que acertar a porta, tem que acertar isso, tem que acertar aquilo. Então ele atrasava a agenda e isso foi gerando um prejuízo ao longo do tempo e ele perdeu a marcenaria dele. Então o que trabalha com mão enganosa empobrece. É preciso ter paciência, é preciso dedicar diligência, é preciso, como nós colocamos ali no slide, saber identificar, entre aspas, o verão do seu negócio. Qual o tempo certo de realizar a venda, o produto,
a entrega do serviço. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aquele que é diligente no seu trabalho é que vai trazer a riqueza. Então existe o peso da sua mão. E o verso 5: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, cega significa colheita. Quem dorme na época de colher é filho que envergonha. Faça as coisas com atenção, tenha um planejamento, pense a respeito do seu negócio, como você pode melhorar ele, dedique-se ao seu negócio. É isso que vai trazer, essa diligência que vai trazer a bênção esperada, a prosperidade, a riqueza, o resultado esperado. Agora, junto com esse tema da diligência, aproveitando o versículo 1, que fala sobre o filho sábio que dá alegria para o pai, é preciso. Tem alguns pais que começam um negócio e depois eles têm dificuldades de passar aquele negócio para os filhos. É preciso educar os filhos para que eles sejam treinados, para que eles estejam prontos para suceder o negócio que você tem. Se você tem um negócio e você quer ver o seu filho dando continuidade nisso, você precisa treinar ele para que ele esteja pronto para assumir esse negócio. Vimos então aqui a primeira parte de Provérbios 10, que trata do ciclo da produtividade. A produtividade vem da diligência, da atenção, do respeito ao tempo, dar tempo ao tempo, vem do planejamento, vem da diligência, da atenção, do cuidado com relação ao seu negócio. E esse ciclo da produtividade, lembrando do versículo 1, é preciso que os pais eduquem os filhos, e você que é filho, é preciso que você dê atenção em relação aos negócios da família, aos negócios que você tem. Se você tem algum negócio que os seus pais estão dirigindo, que eles têm aquele negócio, seja sábio. Você vai dar uma continuidade nesse ciclo da produtividade. Aqui nós vamos usar aqui uma metáfora, uma comparação da marcenaria. Existe o tempo de secagem. Respeitando as estações, um marceneiro mestre sabe que colher a madeira no tempo errado ou ignorar o tempo de secagem arruína a obra futura. No trabalho, respeitar o tempo de maturação de um projeto, que é o verso 5 que nós lemos, é o que separa o profissional sábio do afobado. Então a pressa pode trazer o prejuízo, pode trazer um dano que destrói completamente o negócio, como aquele marceneiro que, por causa da sua, por ser afobado, acabou perdendo a marcenaria dele. Agora vamos entrar no bloco 2. O bloco 2 fala sobre o capital da integridade. Nós vamos ler os versículos 6 até o versículo 21. A visão teológica desse segundo bloco, do verso 6 até o 21, é que a boca do justo é uma fonte de vida, o trabalho que transcende o lucro e gera benefícios para o próximo. Então, como você usa suas palavras no seu dia a dia? Você honra a sua palavra? Quando você promete que vai entregar um serviço ou um produto, você cumpre a sua palavra? Como você trata os clientes? Como você trata os colaboradores? Como você trata os sócios? Você respeita as pessoas? Você é humilde na forma como você fala com as pessoas, com os colaboradores? Existe uma aplicação prática. A sua reputação e as suas palavras são seus maiores ativos financeiros.
A integridade constrói marcas inabaláveis. Então vamos ler agora esses versículos 6 ao 21 que falam sobre o capital, sobre o valor da integridade. Aqui nesse bloco, dos versos 6 ao 21, nós colocamos um destaque aqui na cor laranja em vários versículos, porque se nós olharmos do versículo 6 até o versículo 21, e aqui rolando a tela você vê que tem vários versículos pintados em laranja, você vê que tem vários versículos falando sobre o que a nossa boca fala. Então vamos ler primeiro os versículos que estão destacados aqui em laranja. O versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então o verso 6 está dizendo: quem é o justo? Aquele que anda colado com os mandamentos de Deus. Ele cumpre a palavra de Deus. Como ele cumpre a palavra de Deus? Ele é honesto, é correto, entrega no prazo, faz aquilo que é certo, ele vai ter bênçãos sobre a cabeça dele. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ímpio não entrega no prazo, engana as pessoas, não honra a sua palavra. Então as pessoas começam a cobrar o ímpio. Me entrega o negócio, corrige aqui o que você me entregou, me devolve o dinheiro. E aí esse ímpio que fez as coisas erradas, na boca dele vai haver violência. O xingamento. Esse cliente é um desgraçado, esse cliente está me incomodando, eu não vou devolver o dinheiro não, eu já te entreguei o produto. Palavras de violência. Aquele que faz o mal, aquele que é ímpio, não entrega as coisas no prazo, a boca dele fica cheia de violência. A violência cobre a boca dos ímpios. Então seja justo. Existe o capital da integridade. Integridade significa ser inteiro. Vem de íntegro, é inteiro, inteiramente certo. Aquele que faz o que é certo tem bênção sobre a sua cabeça, mas aquele que faz o mal, a violência cobre a sua boca. Agora o verso 8. O sábio de coração aceita os mandamentos. Então quem é sábio de coração, ele aceita a correção, aceita os mandamentos. Os mandamentos falam: seja honesto, correto, entregue no prazo. Ele aceita. Mas o louco paurador será transtornado. Paurador significa falador, significa tagarela, pessoa que fala demais. Então, quando o texto diz aqui, mas o louco paurador, o louco que fala demais, será transtornado. Transtornado significa que a pessoa ficará frustrada. Transtornado é frustrado, é decepcionado. Então, o louco paurador, a pessoa que fala muito, ela é uma pessoa que não cumpre o que fala, é como o louco. O louco não tem domínio sobre a sua razão. Faz as coisas de maneira desconectada. Então, quem fala demais e não faz, não executa, será transtornado, será decepcionado, será frustrado, não alcançará o resultado. O sábio de coração, ele aceita os mandamentos, faz as coisas certas e recebe o resultado esperado. Mas o louco, paurador, falador, será transtornado. Agora vamos para o versículo 10. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. O que acena com os olhos dá dores. Aquele que faz sinais, procura enganar o próximo, ele vai trazer dores. E o tolo de lábios, aquele que fala e não honra a sua palavra,
será transtornado, será frustrado. Verso 11: a boca do justo é manancial de vida. Então, aquele que fala de acordo com a lei de Deus, a boca do honesto, do correto, do fiel, ele tem o capital da integridade. A boca do justo. Ele dá a palavra e ele cumpre. Ele traz o manancial de vida. Que você seja o manancial de vida. Que você honre a sua palavra. Que você faça as coisas que você promete. Que você diga, não vou prometer, porque eu não vou fazer. Ou que você diga, eu vou tentar, não vou garantir. Que sejam palavras honestas, isso traz vida. Você não cria expectativa no outro. Você mantém a sua integridade, você fica completamente no que é correto. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. O versículo 11 repete: quem faz a coisa errada fica com a boca cheia de violência depois. Versículo 13: nos lábios do sábio se acha a sabedoria. Então, nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O sábio honra a palavra, fala o que deve ser dito. Então, no verso 13, ele está dizendo: preste atenção nas pessoas quando você está conversando com elas. Veja se o que ela fala tem sentido, tem sabedoria, se a pessoa vai cumprir o que ela promete. Preste atenção. Se você conhece alguém que fala bobagens, é tempo de se afastar dessa pessoa. Você só vai encontrar palavras de sabedoria naquela pessoa que anda na sabedoria. Agora, a vara é para as costas do falto de entendimento. Verso 14: os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. O 14 diz: o sábio não fica falando o tempo todo. Quando ele fala o que tem que ser dito, no tempo certo. Ele não fica falando muito. Agora, a boca do tolo é uma destruição. O tolo abre a boca e todas as opiniões que ele dá levam para o mal. Agora, o verso 18: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Então, o verso 18 diz: preste atenção quando você recebe um elogio de alguém. A pessoa pode estar elogiando você e pode estar escondendo ódio. E quando fala aqui de ódio, pode ser inveja, pode ser cobiça, pode ser raiva, pode ser todo tipo de sentimento que não presta. O que encobre o ódio tem lábios falsos. E o que difama é um insensato. Difamar é destruir a reputação das pessoas, do próximo. Criar uma fama ruim a respeito do próximo. O que difama é um insensato. Quem difama o próximo é um insensato porque ele fala mal de um para um hoje. Amanhã ele fala mal do outro para o primeiro. Com o tempo, ele mostra quem ele é. É aquela pessoa que fala mal de todo mundo, só ela está certa, só ela faz o que é certo. Verso 19: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O verso 19 diz: não fale demais. Quem fala demais acaba cometendo algum pecado. Agora, o que modera os seus lábios é prudente. O que pensa que vai falar é prudente. 20: prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Então aqui, mais uma vez, ele está falando: quem anda com o justo, anda na honestidade, na correção, na verdade, cumpre a sua palavra. Ele traz uma palavra que é como prata escolhida. Ele escolhe o que ele vai dizer. Agora, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Como o coração dos ímpios é de nenhum preço, Jesus disse que a nossa boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. Então, o coração dos ímpios está cheio de coisas ruins. O que ele vai falar são palavras ruins. E
o verso 21, que fala que os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. Os lábios do justo ajudam muitas pessoas. O justo fala a respeito do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é correto, do que é honroso, do que é fiel. Então, o justo, o que ele fala, a palavra do justo apacenta, alimenta muitas pessoas. Mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Os tolos, por falta de entendimento, morrem. Os tolos saem por aí, arrumando, caçando, encrenca. No trânsito, xingam as pessoas, entram em conflitos. Outro dia, estava vendo ali um motorista que acabou perdendo a vida. Ele tomou uma fechada de um motoqueiro, abriu o vidro do carro, começou a xingar e xingar e xingar o motoqueiro. O motoqueiro parou a moto, voltou, começaram a conversar. Tinha uma câmera que estava filmando a conversa deles ali. O motoqueiro disse para aquele motorista aguardar um pouco que ele ia pegar alguma coisa na moto. Ele voltou como se fosse dar um presente, alguma coisa para aquele motorista. E o presente foram algumas facadas. Ele tirou uma faca e aquele homem não resistiu e acabou perdendo a vida. Então aqui o versículo 21, os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. Então é uma tolice se envolver em brigas de trânsito. É uma tolice responder, revidar quando alguém está xingando, porque aquela pessoa que está xingando, que está fazendo as coisas erradas, ela já está perdida. Ela está xingando e fazendo coisas erradas porque ela precisa de ajuda. Então é tolo quem entra naquela frequência, quem entra para responder, quem entra para revidar. Então você vê aqui que desse bloco, do versículo 6 até o versículo 21, existem muitos versículos que falam sobre o capital da integridade com a nossa boca, o que nós falamos. Integridade vem de íntegro e íntegro é ser inteiro. É preciso ser inteiramente justo para proteger a própria vida e para proteger o seu negócio, honrando, cumprindo a sua palavra. E é necessário prestar atenção em relação às pessoas com quem nós conversamos, porque aquilo que as pessoas falam mostra aquilo que elas estão carregando no coração. Uma pessoa que fala mal, difama o próximo, quem fala mal do próximo fala mal de você também. Uma pessoa que vive reclamando e murmurando da vida é uma pessoa que carrega a amargura e o mal no coração. Então ande com pessoas que falam da justiça. Ande com pessoas que falam sobre projetos, que falam a respeito de construir, criar, inventar, planejar, fazer coisas novas. Que falam sobre seguir a justiça. Agora vamos ler os outros versículos. Nós lemos todos os versículos que falam sobre o peso da palavra. A primeira parte aqui, o tema de hoje é a arquitetura da diligência. A pessoa que é diligente, a primeira parte do versículo 1 até o versículo 5, nós falamos sobre o ciclo da produtividade. A pessoa é produtiva, ela usa as mãos para o trabalho. Agora nós estamos no bloco 2, falando sobre o capital da integridade. A integridade se revela pelas palavras. Então nós lemos aqui o peso da palavra. Como cumprir o que você promete, aquilo que você fala é um capital, ele é um ativo, ele tem valor para a sua imagem, para o seu nome, para a sua reputação, para a sua marca, para você nos seus
relacionamentos com as pessoas. Então aqui o verso 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A pessoa que cumpre a sua palavra, ela vai ter uma boa memória. Quando as pessoas lembrarem do justo, eles vão lembrar bem. Terá uma memória abençoada. Mas o nome dos ímpios, quem não honra a sua palavra, apodrecerá. Agora o verso 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Sinceridade é não colocar cera, não colocar maquiagem nos seus relacionamentos e nos seus negócios. A origem dessa palavra sinceridade é que as pessoas colocam cera para esconder as rachaduras dos vasos. Mas quando você enche aquele vaso de água, a água escorre pelas trincas que estão com cera. Então aquele que é sincero é aquele que não põe cera nas suas rachaduras, mas ele conserta as suas rachaduras para que ele tenha segurança, para que ele tenha firmeza, para que ele tenha alicerce, fundamento. Então quem anda em sinceridade não precisa anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos, quem engana, trapaceia, será conhecido. A mentira não dura muito tempo. Como um vaso que está trincado, você põe a cera, quando você enche ele de água, ele começa a escorrer pela rachadura. Quem perverte os seus caminhos será conhecido. Agora o verso 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, você tem que tomar uma decisão. Nos seus relacionamentos, ficar com ódio, você não resolve nada. O ódio gera brigas, gera contendas. Tem relacionamentos que você tem com clientes, ou com colaboradores, ou com sócios que você tem que cortar. A pessoa fez uma coisa errada, não cumpriu o contrato, não fez o que tinha que ser feito. Ficar com ódio só vai trazer brigas. Tem relacionamentos que você tem que resolver cortando aquele relacionamento, demitindo aquele colaborador, encerrando a sociedade com aquela pessoa que não cumpriu o contrato, que é desonesto. Agora, o amor cobre todas as transgressões. O amor perdoa e você pode perdoar e deixar a pessoa seguir o caminho dela, sem guardar nenhuma mágoa, sem guardar raiva, ódio, ressentimento. Só dizer, não tem como continuar, mas eu não vou guardar nada no meu coração de maldade. Você está totalmente liberado, totalmente perdoado. Cristo ilumine o seu caminho, que você tenha paz. Ou, se é possível, uma reconciliação, então que ocorra a reconciliação com o amor que cobre todas as transgressões, que traz paz para que tudo vá bem. Agora o versículo 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A fazenda do rico. Numa fazenda, nós encontramos matéria-prima, encontramos as coisas básicas. Então, o rico, ele tem o trabalho, a diligência, o planejamento, a produtividade, o pensamento, a mentalidade de criar, inventar, construir, produzir. E isso é a cidade da sua fortaleza. Ele tem fortaleza porque o rico, ele se mune de recursos. Agora, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A pobreza é a preguiça, a falta de planejamento, a palavra que não é cumprida, a falta de integridade. Tudo isso leva à pobreza. A destruição dos pobres, muitas vezes a pessoa murmura da vida, ela reclama da vida, mas se ela fizer uma autoavaliação
ela vai dizer: eu tenho sido procrastinador, eu tenho sido preguiçoso, eu falo e eu não cumpro a promessa. Então, a consequência da a destruição dos pobres é a sua pobreza de mentalidade, a sua pobreza de não fazer o que tem que ser feito. Verso 16: a obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Então, o justo, ele faz tudo para a vida, agora as produções do ímpio levam ele para o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. E o versículo 17: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, daquele que aceita a correção. Mas quem abandona a repreensão erra. Então, aqui nós vimos o bloco 2. Vários versículos que falam sobre o que nós falamos se cumprimos a palavra e que não vale a pena ficar só falando e não fazer. O louco paurador não consegue nada. É necessário falar e fazer. Existe um capital nisso, na integridade da palavra. Então, voltando aqui para o bloco 2, como nós vimos, o capital da integridade, a visão teológica aqui dos versos 6 ao 21. A boca do justo é como fonte de vida, o trabalho que transcende o lucro, ou seja, é o trabalho que vai além do lucro e gera benefícios para o próximo. É um trabalho que não é apenas para que ele receba o lucro do seu trabalho, ele também traz alegria para o cliente, para a pessoa que ele atende. E a aplicação prática, a sua reputação e as suas palavras são seus maiores ativos financeiros. A integridade constrói marcas inabaláveis. Agora nós vamos para o bloco 3. Esse é o último bloco de Provérbios 10, que vai dos versículos 22 ao 32, que fala sobre a bênção que edifica. A visão teológica é que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. O foco na provisão divina sobre esforço honesto. Aplicação prática: fuja dos lucros que custam a sua paz ou a sua família. O trabalho sábio gera riqueza sustentável, sem o peso da culpa. Então, muitas pessoas buscam a riqueza a todo custo. Mas o objetivo do trabalho não é só riqueza financeira, é riqueza num campo geral. A pessoa que trabalha e perde a sua família, ela não tem a bênção do Senhor. Vamos ler aqui a bênção que edifica, os versículos 22 e até o 32. Verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Então, como nós falamos, a bênção do Senhor é aquela que traz a riqueza no aspecto geral. A pessoa vai fazer o seu trabalho, ela vai ter uma boa renda para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família, e ela vai ter o tempo para honrar ao Senhor, para dedicar à oração, para dedicar-se a Deus. Ela vai ter o tempo de administrar bem os seus colaboradores, de negociar bem com os seus clientes, de lidar bem com os seus sócios. Essa é a bênção do Senhor, de ter paz dentro da sua casa, dentro da sua família, de ter uma organização e de preparação dos filhos para a sucessão no negócio. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Agora, a pessoa que começa a pegar pedidos além do que pode, se sobrecarregar pensando apenas no dinheiro, no valor monetário, no valor financeiro, que muitas vezes se sobrecarrega, pegando vários trabalhos, só não porque ela precisa, mas para que ela possa ter mais dinheiro, que está focando no dinheiro. Isso não traz a bênção do Senhor, isso traz
doenças, traz problemas na saúde, destruição de casamentos, a ruína das famílias. Então a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Talvez você está aí sobrecarregado ou sobrecarregada pensando no seu financeiro. Medite nesse versículo 22. Peça a bênção do Senhor. Diga, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me mostre essa bênção que o Senhor tem para aqueles que confiam no Senhor. Eu quero confiar no Senhor e quero receber a riqueza que vem do Senhor. Peça isso a Deus. Deus vai mostrar a você, Ele vai trazer uma saída, o caminho para que você tenha a bênção que vem dEle. Ao invés de você confiar no seu braço, na força do seu poder, fale com o Senhor. Diga, Deus, eu sou teu filho, então eu espero que o Senhor me mostre o caminho certo. Mas seja diligente, fuja da preguiça. Deus não honra preguiçosos. Nós já lemos em Provérbios 6, que Deus fala para o preguiçoso atentar para a formiga, para que veja que ela não tem supervisor, não tem líder, não tem governante, não tem chefe, mas ela colhe o que ela precisa no verão para ter no inverno. Então, se você for justo, fiel a Deus, peça a Deus, Ele abençoará e mostrará o caminho dele para a sua vida. Verso 23. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Então, como você se diverte na vida? O tolo se diverte praticando o pecado, falando mal dos outros, difamando os outros, criando contendas, discutindo no trânsito, pregando peças nos outros. Ele se diverte, acha que isso é divertido. Agora, o homem inteligente, ele se diverte fazendo o que é justo, o que é certo. E a pessoa que se diverte, que faz as coisas corretas, as coisas certas, que passa a ter o prazer em fazer isso, ela terá um verdadeiro divertimento. A vida dessa pessoa que segue na justiça, fazendo o que é certo, vai ser uma vida de divertimento. Ela vai ter alegria na sua vida. Agora, o tolo, na sua diversão, entre aspas, ele vai acabar mal. Verso 24. O temor do ímpio virá sobre ele. É isso que acontece com quem se diverte fazendo coisas erradas. O temor dele. Fiz uma coisa errada lá, tomara que não vejam, tomara que não descubram. Será descoberto. Vão ver sim. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Então aquele que se diverte sendo justo, Deus cumprirá o seu desejo. 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Assim como uma tempestade vem de maneira rápida, dá a sua luz, o seu reflexo, e passa de maneira rápida, o ímpio também, ele não se sustenta no mercado. Ele abre um negócio e ele não se sustenta. Mas o justo tem perpétuo fundamento. 26. Como o vinagre para os dentes, como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Vinagre prudente não serve para nada. No máximo pode gerar ardência. Fumaça nos olhos não serve para nada, só para atrapalhar a visão. O preguiçoso só atrapalha. E ele não faz o que tem que ser feito. O 26 está dizendo, se você conhece um colaborador preguiçoso, um sócio preguiçoso, você tem que desfazer o negócio. A pessoa, se ela não tiver uma clara disposição de mudar, você não pode prosseguir com o preguiçoso. Ele vai trazer prejuízo, vai trazer o mal para o seu negócio. 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Temor do Senhor é respeito extremo pelo Senhor.
temor não é ter medo, é ter muito respeito. Aquele que respeita o Senhor e coloca o Senhor em primeiro lugar e faz a justiça, ele tem aumento de dias. Mas os anos dos ímpios serão abreviados. O ímpio pratica o mal, aproveitando aqui, os ímpios são aqueles que comem açúcar em excesso. As pessoas às vezes pensam assim: ah, mas isso não tem nada a ver. Quem não cuida bem do corpo, do templo do Espírito Santo, também é ímpio. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, está escrito que aquele que não cuida do seu corpo, por não entender que é templo, que é a morada de Deus, Deus o destruirá. Então muitas pessoas estão tomando muito refrigerante, comendo excessivamente por causa de ansiedade, porque estão preocupados com as coisas do futuro e começam a comer em excesso, comer muitos doces, e isso tem abreviado os anos de muitas pessoas. Muitas pessoas fumam e bebem como forma de aliviar a sua tensão. Mas tenha o temor do Senhor, o respeito à palavra do Senhor, que diz: cuide bem do seu corpo e da sua saúde. Tendo o respeito aos mandamentos do Senhor, você vai ter aumento de dias. 28. A esperança dos justos é alegria. Então, aquilo que o justo está esperando, o justo faz o seu negócio, vende o seu produto, vende a sua mercadoria, ele espera que o cliente fique satisfeito e ele espera receber aquilo que lhe é de direito. Aquilo que ele espera vai acontecer. A esperança dos justos é alegria. Mas a expectação, aquilo que os ímpios estão esperando, perecerá. Então o ímpio faz um serviço mal feito, entrega um produto fora de tempo, ele tem uma expectativa que o cliente vai perdoar, que o cliente vai relevar, que o cliente não vai reclamar, mas a expectativa dele perece, ele se frustra. Não acontece aquilo que ele espera. O ímpio faz a coisa errada e ele vai receber o resultado da coisa errada que ele faz. O 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Então, ande no caminho do Senhor. Isso vai trazer força para o seu caminho. Mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Então, o justo nunca será abalado. Quem faz a coisa certa não precisa ter medo de nada, mas os ímpios não habitarão a terra. Habitar a terra, em Provérbios, significa construir a sua casa, construir no seu terreno, conseguir fundamento, alicerce, ter um nome no ramo de negócio, ter uma boa reputação, ser reconhecido como uma pessoa que vai ficar naquele negócio, vai vencer naquele propósito. Os ímpios não habitarão a terra, eles não se sustentam. E terminando, o verso 31 e 32 nós colocamos mais uma vez em destaque aqui na cor laranja, porque são versículos que falam sobre a boca. 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Quem usa as palavras para o mal, aquela pessoa será desarraigada. O que é ser desarraigado? É ser arrancado com raiz e tudo do seu terreno. Então ele não vai se sustentar. Agora a boca do justo produz sabedoria em abundância. E o 32. Os lábios do justo sabem o que agrada. O que é que agrada? Falar a coisa certa, honrar o compromisso, cumprir a palavra lançada, respeitar as pessoas nas conversas. Se tiver que corrigir alguém, corrija. E se não for possível continuar, o justo, ele não vai entrar em palavras de violência, bate-boca, nessas coisas. O justo, ele resolve, vamos encerrar o negócio. Não tem como prosseguir.
Então o justo, ele faz a coisa certa, sabe o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Quem faz coisas erradas recebe o resultado das coisas erradas e fica com a boca cheia de xingamentos, de violência, de agressividade, porque as coisas não saem como ele espera, porque ele mesmo faz as coisas erradas. Então, esse é o bloco 3 de Provérbios 10. Nós lemos os versos 22 ao 32. Destaque: a bênção que edifica. Então, a bênção do Senhor enriquece, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. E você vai receber a bênção do Senhor fazendo as coisas certas. Então, aplicação prática: fuja dos lucros que custam a sua paz ou a sua família. O trabalho sábio gera riqueza sustentável, sem o peso da culpa. Então, aqui mostrando aqui o resumo do que nós lemos hoje. A arquitetura da diligência, Provérbios 10. No bloco 1, nós vimos o ciclo da produtividade, versículos 1 ao 5. A produtividade vem da educação dos filhos, da honra aos pais, de ouvir os conselhos dos pais e também vem do peso da mão, a mão do diligente. Ele trabalha no tempo certo, ele presta atenção no, entre aspas, no verão do seu negócio. Depois, no bloco 2, nós vimos o capital da integridade. Vimos os versos 6 ao 21, que a integridade vem principalmente daquilo que nós falamos. Existe um peso muito forte nas nossas palavras. Honrar as palavras, honrar o que você promete, cumprir as coisas corretas, ser uma pessoa que busca ter uma mentalidade de riqueza, que é produtividade, trabalho, educação, sabedoria, prudência. Esse capital da integridade faz parte da diligência. E no bloco 3, nós vimos qual é a bênção que edifica, dos versos 22 ao 32. Nós vimos nesse último bloco que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, e vimos lá no versículo 26 sobre o preguiçoso, que a preguiça, que o preguiçoso é como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos. Ele acaba atrapalhando e não resolve nada. Então, terminando aqui, a mão dos diligentes dominará.